no Jornal da Manhã, o comentário político de Josival Pereira. Josival. Bom dia, Daniel. Bom dia a todos que escutam o Jornal da Manhã. Josival, vamos falar sobre o Tribunal de Contas do Estado. Ainda ontem, o TCE estava julgando questões relacionadas a OS aqui na Paraíba. Especificamente, agora, a organização social IPCEP, que atuava, 2018, a situação que está sendo analisada, na Secretaria de Saúde do Estado da Paraíba, no Hospital Geral de Mamanguape. E aí imputou um débito de quase 10 milhões de reais para ressarcimento de prejuízos causados aos cofres públicos da Paraíba. E aí essa multa vai para Felipe Silva de Abreu, presidente dessa OS. Estamos falando de uma situação de 2018, ou seja, gestão ainda do ex-governador Ricardo Coutinho, e a questão da OS, que acabou na Operação Calvário, ainda continua sendo um calo na gestão pública, né? O Tribunal de Contas ainda revolvendo vários caldos, né? Vários rescaldos. O Tribunal de Contas poderia ter barrado isso lá atrás, lá naquele período mesmo, né, em que estava ocorrendo essas coisas. Lamentavelmente é assim, quer dizer, as contas às vezes demoram, às vezes não é nem culpa da próprio tribunal, é da legislação, os devidos processos legais demoram, mas se o Tribunal de Contas tivesse botado o dedo no suspiro naquele período, no primeiro momento, foi um trauma, né? O Hospital de Trauma Humberto Lucena aqui, onde tudo começou, teve aquela denúncia de usar serra, motosserra, furadeira para cirurgia, furadeira de parede e tal. Eu só lamento muito, porque inclusive naquele período em que foram feitas aquelas contratações, na época eu estava estudando muita história de direito, e eu acreditava, como existe em outros países, tal, a história do terceiro setor participando. O terceiro setor são essas organizações sociais e outro tipo de organização participando ali, ajudando na gestão pública, né, sendo contratada para diminuir, que aliás as pessoas estão tentando agora mesmo. Por exemplo, São Paulo, o governador Tarcísio Freitas está terceirizando a gestão de escolas, está contratando uma organização, está fazendo licitação para fazer a gestão de escolas. Quer dizer, vai ter uma nova tentativa. O problema é que aqui na Paraíba deu tudo errado, porque foi um biombo por onde os processos de corrupção, porque não tem sentido. Onde o Tribunal de Contas vai vasculhar, tem um escândalo dessa natureza. Quer dizer, durante um ano, num hospital relativamente pequeno, que é o Hospital Geral de Mamanguape, só aqui tem 10 milhões de rombo, de prejuízo ao Estado. Então é ruim, foi ruim. O trauma da Paraíba em relação a essas organizações sociais é muito grave, e ainda cabe, evidentemente, o Tribunal de Contas diminuir os prejuízos. Qual avaliação você faz da alternativa que o governador João Azevedo, diante daquela situação, logo no início do governo dele, né, no primeiro mandato, que foi a criação da Fundação PB Saúde? Até agora, até aqui, nada de grave foi apontado e parece que as coisas estão funcionando, né? Veja bem, o que é que ajuda a empresa? A empresa ajuda, sendo uma empresa, facilita muitos processos de compra, os processos seletivos de contratação de servidores, porque nessa área de saúde é muita movimentação, processo seletivo, porque aí o modelo de contratação é outro, não é o modelo que o Estado tem, o processo de compra facilita, quer dizer, mais rápido. Então, uma empresa para fazer a gestão, que poderia ser uma organização social, se fosse correta, a licitação correta, se não tivesse tanta corrupção como teve. A saída aqui me parece até agora mais correta na Paraíba, como tem sido também correta para o Brasil, né? Que passou o governo, a EBSER, que administra os hospitais universitários, e que deu também uma coisa. Os hospitais universitários, quando eles eram geridos apenas pelas próprias universidades, ali era uma bagunça muito... Ainda tem muitos problemas, mas deu uma melhorada também, com a criação de uma empresa para gerir os hospitais universitários. E tem uma questão também, além do processo para compra, né, de medicamentos, material, ser quando é a gestão pública, e outro quando é uma iniciativa como uma empresa, uma fundação,
a gente tem também a questão do preço, né? Se cobra um preço para a gestão pública e se cobra outro muito mais barato quando é um outro processo. Isso, eu acho que se coloca um preço maior até porque sabe que pode render um calote ou demorar muito a receber. Aí já embute ali uma espécie de juros. Enfim, é uma situação bem complicada. Vamos falar aqui você no Jornal da Manhã, no Tambaú da Gente Manhã, né? Tambaú da Gente Manhã, você aqui fazendo uma reportagem lá no Polo Cabo Branco, né? Pois é, eu visitei ontem o Resort Itauá que está sendo construído. Fiquei realmente impressionado com o tamanho desse resort especificamente, que é um dos que vão ocupar ali o polo turístico. Obra bem avançada. Imagina, se eu vi essa notícia, 1.000 apartamentos num único resort, 1.000 apartamentos, 1.000, esse aqui. Você botar uma média de 3 por apartamento, né? Se houver lotação máxima, estamos falando de mais de 3 mil pessoas. É um empreendimento, tem empreendimento lá maior, é gigantesco isso aí. Investimento importante. Amanhã a gente vai trazer essa reportagem completa aqui no Jornal da Manhã. Josival, vamos falar de eleições desse ano, de João Pessoa. O prefeito Cícero Lucena falou sobre a questão do PT, que anunciou candidatura própria e definiu agora, oficialmente, Luciano Cartacho na disputa de João Pessoa. Nós temos uma fala do prefeito em relação a esse assunto. Vamos ouvir e a gente comenta na sequência. Nós temos uma base de coligação muito forte. Todos os partidos que estão na base do governador João Azevedo estão votando com a gente, inclusive uma parte grande do PT. O diretório estadual, o diretório municipal defende essa nossa coligação, além da federação do PV, PCdoB, PP, PSD, Republicano, Avante, Solidariedade. São muitos partidos que estão nos apoiando. Mas eu sou muito grato a todos aqueles que estão participando com a gente e estão vendo o quanto a gente está dando certo. Josival, o prefeito fala que uma parcela do PT continua com ele e questiona, não é, os interesses que estariam por trás dessa candidatura própria. Na verdade, Cícero quis apostar que poderia ganhar o apoio do PT todo, até pela proximidade do PT com João Azevedo, mas também com Aguinaldo Ribeiro em Brasília, essa votação, mas perdeu essa disputa aqui. Mas agora, é lógico, se tem uma divergência, se tem uma dissidência, você aposta, você está disputando uma eleição, você aposta na divisão, né? Então o que Cícero está fazendo aqui, Cícero fez, o governador fez ontem também, mais ou menos isso, é apostar na divisão. Se a divisão já existe, se a dissidência já existe, então o que é que eu vou fazer? Vou oferecer amparo a quem está colocado. Foi o que Cícero disse, ó, o PT está aqui, está aqui. Então João e Cícero, mais Cícero do que João, ele vai apostar, né? Eles dois vão apostar em atrair uma ala do PT mais fortemente para a sua campanha eleitoral. É exatamente a mesma situação que João Azevedo passou, não é? No primeiro turno ele teve apoio de uma parcela significativa do PT, que trabalhou para João desde o primeiro turno, e no segundo, como o PT não avançou com o veneziano, acabou atraindo toda a legenda para ele. Né? Nessa história aí, quer dizer, o PT, a maior parte do PT é muito mais próxima de João, essa parte dissidente aí é mais próxima de João Azevedo do que de Cícero. Eu acho que Cícero acabou cometeu um erro. Só veio tentar se aproximar do PT agora, no último ano, próximo das eleições. Ele poderia ter se aproximado do PT nos 3 primeiros anos, mas ficou ali. Nem elogiava Lula, nem se aproximava de Lula, nem o PT. Acho que acreditava na possibilidade que o governador João Azevedo pudesse resolver isso por si só. Mas havia no próprio PT, muitas queixas, e Cícero não abriu espaço, não se aproximou. Enfim, eu acho que foi um erro político de Cícero nesse campo. Digo erro nesse campo de quem vai disputar as eleições. Só que eu imagino que Cícero também tinha uma outra perspectiva, sobretudo a partir de 2022, quando a direita cresceu muito. E aí Cícero ficou na dúvida se apostava no PT ou se também mantinha um pé aqui dizendo, ó, eu quero dividir a direita, eu quero a votação da direita conservadora. Eu acho que ele ficou meio na dúvida e acabou perdendo tempo. Mas a lógica que vai acontecer é essa, de tentar apostar na divisão. E tem um fator também da Câmara ser majoritariamente de direita, né? Muito isso. Conservadora, então ele poderia perder ali a presença de muitos vereadores se optassem por se direcionar a campanha de Lula. Eu acredito que isso deve ter pesado também. Na reação de João ontem, João disse que vai respeitar
E João terminou minimizando. Não, isso não é importante não, tá lá, isso é uma minoria do PT. Bom, eu acho que João vai ter alguns problemas, né? Porque João, por exemplo, talvez a parte eleitoral mais forte do PT ainda esteja no governo João, que fez a campanha de João, que defendeu a campanha de João ali. Por exemplo, Frei Anastácio, né? Frei Anastácio está na secretaria. Como é que o Frei Anastácio vai se postar agora? Vai ser petista? Vai vir para cá? Não, eu vou vestir a camisa ou ele? O que é que ele vai fazer? Eu acho que aí é uma incógnita que precisa ser resolvida ainda. O Luciano e Ricardo Coutinho, eles vão trazer muito Lula, tentar trazer muito Lula para o palanque. É tanto que tem uma plenária marcada para amanhã e eles já tem um slogan para isso. Eles estão dizendo que é a plenária do time de Lula. O time de Lula time de Lula na Paraíba. Esse vai ser o discurso Lula deles. Lula na foto da propaganda, né? O time de Lula na Paraíba, tá? Então, vai colar em Lula. 7h37 na Paraíba. Vamos voltar a falar de política, voltar a falar de eleições 2024. Polêmica continua em Cajazeiras. Disputa lá é bem quente, né? Então a gente tem o cenário em que acusações graves estão sendo colocadas pela oposição em relação à pré-candidata do prefeito Zé Aldemir, a Corrinha Delfino. A acusação é de que ela falsificou questões relacionadas à carreira dela como professora. Ela se defendeu, inclusive, na rádio, falou sobre esse assunto quando foi entrevistada. A gente separou aqui um trecho e Josival comenta na sequência. O certificado da professora Socorro Delfino é legal. Ele é reconhecido pela CAPES. Ele é uma parceria da Unifesp de São Paulo, Universidade Federal de São Paulo, reconhecimento, com a Universidade Aberta do Brasil, que é do Ministério da Educação. Talvez a oposição só saiba que Corrinha tem esse diploma, certo? Internacional, fora do Brasil. Mas Corrinha Delfino não ia fazer nada ilegal, não. Corrinha Delfino revalidou no Brasil. Tá aqui. Recebi meu certificado depois de defender minha tese de mestrado no dia 7 de fevereiro de 2022. Só que a questão é que depois dessa entrevista foi colocado pela oposição que esse certificado que ela apresentava era falso. Josival Pereira, o dia foi bem movimentado com esse assunto ontem, né? Eu lá no sertão, quando o negócio tá grave, eu disse, eita lasqueira. Eu disse que eu disse que essa é uma das lasqueiras políticas. Para Paraíba tem muita lasqueira. Tem essa de Dona Inês, que eu disse também que é uma lasqueira lá, uma canelada. Mas esse é um assunto que precisa ser resolvido, né? Lá eu acho que em algum momento, eu não sei se vai ser resolvido antes da campanha eleitoral, mas precisa ser resolvido. Já tem uma denúncia feita ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, e o Tribunal de Contas, eu falei com o nominando ontem, ele disse que a nominanda disse, não, Josival, isso é uma alçada, o tribunal tem responsabilidade sobre isso, de poder analisar isso, de poder chamar o feito à ordem. Tem também uma denúncia ao Ministério Público Estadual e tem uma denúncia ao Ministério Público Federal, e o Ministério Público Federal poderá, inclusive, ampliar isso. Tem que ser resolvido. Primeiro, tem uma denúncia que a candidata... Eu fico aqui até dizendo, não quero nem dizer pré-candidata, mas ela era secretária de Educação, e durante o próprio período dela, esse processo de evolução, dela dentro da secretaria, aumentando o salário, tá? A progressão funcional ocorreu com ela secretária. Claro que ela deve ter tido um processo, isso ocorre lá. E aí eu digo, mais com o secretário da Educação. A suspeita a denúncia estaria usando um certificado, e eu vou usar as expressões aqui, não vou nem dizer falso, sem revalidação do MEC. Essa é a primeira informação. Tinha um curso de mestrado, ela mesma diz, internacional, foi feito por uma instituição americana. Só que aí começam os problemas. Pela legislação hoje, uma instituição americana de qualquer outro país não pode validar mestrado, não pode validar curso de mestrado. É a legislação. Então a pergunta é, com tantas faculdades oferecendo mestrado no Brasil, como é que você vai contratar um mestrado exatamente numa instituição
estrangeira dos Estados Unidos que não consegue validar. Então você já tem que ter um outro processo. Aí vem o processo de revalidação. Você você fez numa instituição que não pode validar e você vai revalidar. Aí ela própria, depois dela de várias versões, ela vai dizer, não, foi revalidado. Foi revalidado pela Universidade Aberta do Brasil, que é do Ministério da Educação, que é da Universidade Federal de São Paulo. Foi revalidado. E aí, quando ela mostrou, eu estou falando aqui do processo, quando ela mostrou o certificado há cerca de 20 dias, a oposição suspeitou, a Câmara suspeitou, um vereador apresentou um requerimento pedindo para a própria instituição Câmara pedir informação. Esse sistema que é o mesmo, né, basicamente. E aí, resultado, como é um pedido institucional, a universidade mandou, e foi ontem que chegou esse ofício, para você ver que são basicamente a mesma coisa. Eu estou aqui só para você. Se chama Serviço Público Federal, Ministério da Educação, Universidade Federal de São Paulo. E aí a Universidade Federal de São Paulo, ele diz aqui, ofício número tal da Universidade Aberta do Brasil. Ou seja, é a mesma instituição, é um sistema, mandou dizer, e disse assim, ó, que o diploma, informamos que o diploma de Maria do Socorro Delfino Pereira são falsificações, pois a Universidade Aberta do Brasil, da Unifesp, Universidade Aberta do Brasil, que ela disse que colocou da Unifesp, não oferta cursos de mestrado e atua exclusivamente com a oferta de cursos de extensão e especialização. Aí mostra link, diz inclusive que tem muitas denúncias, muito pedido de esclarecimento dessa natureza. Mostra link mostrando que não tem. Enfim, bom, tá aqui. Uma lasqueira para quem quer ser candidato a prefeito de uma cidade e quem é educação e na cidade que ensinou a Paraíba Ler. Ontem foi divulgada uma nota, né, pela pré-candidata. É isso que eu ia me referir agora. A candidata divulgou uma nota ontem e hoje pela manhã eu já me informei, o telefone, eu quero sempre ter informação, divulgou essa nota e ela está dizendo hoje que a oposição está cometendo um equívoco, está usando subterfúgio, está sendo sorrateira, porque na verdade procurou na instituição dela, mas que ela fez essa revalidação num polo, como se a Universidade Aberta do Brasil tivesse vários polos independentes. Ela está dizendo que tem essa validação da Universidade Aberta do Brasil, que vai mandar buscar esse certificado e que vai mostrar. Só que a instituição, de uma maneira geral, mandou esse certificado que é fulminante, que é ruim, que é fulminante, eu diria, muito ruim para a imagem de quem quer ser candidato. O presidente da Câmara, de posse, já tinha feito uma representação, mas de posse desse novo documento, foi ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, inclusive Heriberto mandou uma foto para mim lá, e pediu ao Tribunal de Contas, inclusive, a suspensão dos benefícios salariais que a secretária já está tendo. Foi ao Ministério Público Federal. Por quê? Porque essa história envolvendo o Ministério da Educação e tal, é federal. Foi ao Ministério Público Federal, inclusive na esperança que o Ministério Público Federal, ao abrir o processo, bote a Polícia Federal no processo. Para investigar se tem coisa falsificada relacionada a faculdades. Faculdade, e MEC. E MEC, tá? Ontem surgiu uma tese em Cajazeiras que e foi divulgada amplamente. Não, Corrinha não falsificou, ela é vítima. Ela tinha sido enganada, como outros professores de Cajazeiras, por uma empresa que intermediou a contratação dessa revalidação. Quer dizer, que é grave também. É grave também. Então, outras revalidações também podem estar nesse bolo, né? Significa, aí já é uma possibilidade de um esquema de compra e venda de certificado. Tem uma empresa intermediando, né, uma compra e venda de certificado de diplomas. Quer dizer, mesmo que Corrinha não tenha... Não, ela não falsificou. Ela é vítima. Ela foi atrás do certificado, contratou uma empresa e a empresa enganou ela. Quer dizer, também é grave essa situação. Eu espero que... O que é que eu acho? Eu acho que seria bom um esclarecimento, talvez o Tribunal de Contas pode pedir a documentação toda, os processos, enfim,
Pode pedir direto, sem intermediário, não é mais a oposição que leva, não é mais Sim. situação que leva. Sair mais do âmbito político e ir Aí. agora realmente para as Pra uma provas, para comprovação Ora, em relação a os isso. indícios são muito graves, muito graves, muito graves. E a importância disso é que essas especializações, né, curriculares, esse avanço curricular de professores gera gratificação e por isso a importância da investigação. Conversei com o nominando ontem para perguntar se o Tribunal de Contas, eu queria saber se o Tribunal de Contas tinha competência para poder entrar nessa área, ou se seria só o Ministério Público. o Ministério Público Federal. Aí ele diz o seguinte, ó, veja bem, como tem uma parte aqui que é gratificação, que coloca aqui, então nós temos também competência para poder investigar isso. Agora, há um indício, segundo eles, e outra denúncia, claramente de um esquema maior, né? Claro que eu não estou dizendo que foi Carrazeira que fez, não é isso não, mas o povo de Carrazeira terminou se envolvendo num esquema maior, ele saía aí, já vai ser realmente o Ministério Público Federal. Aliás, porque já existem algumas investigações em São Paulo e em Brasília sobre esquemas de venda e de certificados falsificados. Para fechar, tem uma situação lá de Dona Inês, né? A Câmara Municipal determinou o afastamento do prefeito. Agora me chamou a atenção, não sabia nem que existia essa possibilidade. De forma monocrática, o presidente da Câmara determinou que o prefeito saísse do cargo. E aí a Justiça já entrou em campo para colocar o prefeito de volta, para analisar essa situação. Josival, isso chamou muita atenção ontem e é realmente algo a ser comentado e analisado, porque se essa moda pega, um presidente contra um prefeito, dar uma canetada só e afastar é um negócio complicado. Outra lasqueira. Da política, né? Coisa uma canelada política. E não existe essa possibilidade. O que é que aconteceu para as pessoas entenderem? O prefeito tem uma condenação na justiça, e nessa condenação da justiça, condenação por atos de improbidade e tal, a justiça diz o seguinte: suspende os direitos políticos. Todo político que passa por essa condenação, a justiça diz: suspende os direitos políticos por 8 anos, por 3 anos, por 4 anos, enfim. Então, com isso, o presidente da Câmara pegou e disse: olha, não, o mandato do prefeito está extinto, né? Está extinto. Deu uma canetada, mandou publicar no Diário Oficial do Estado, tá certo? O afastamento ontem do prefeito. Eu acho que não existe. Eu acho que a Câmara poderia até pedir o afastamento. Quem tinha que dar cumprimento a isso era a própria Justiça, se for colocado. E aí tem a história do devido processo legal. Quer dizer, você não pode afastar sem que o prefeito teria que ser citado, né? Digamos que a Câmara abrisse um processo para afastamento. Aí a Câmara poderia dar espaço à defesa. Né? Olha, vamos colocar aqui. Aí abriu o processo, cita o prefeito, processo devido processo legal, defesa, direito de defesa, amplo direito de defesa, tem lá. Mas do jeito que foi feito, não pode. Tanto que no final da tarde a Justiça restabeleceu até o julgamento final desse processo. É coisa grave. Eu vasculhando ontem à noite, eu estava atrás de uma foto do presidente da Câmara, né, José Marcos Rodrigues, acho que é esse o nome, José Marcos Rodrigues da Silva, e eu procurando uma foto dele para poder ilustrar a coluna lá, terminei encontrando uma coisa engraçada, super engraçada. Eu encontrei um santinho de campanha dele, né, e o santinho de campanha dele é Marquinhos Tanga de Boi. Boa. O santinho, ele faz a campanha eleitoral Tanga de Boi. Marquinhos Tanga de Boi. Tentei entender o que é tanga de boi. Eu sei o que é boi de tanga. Boi de tanga é do Bumba Meu Boi, das manifestações de dança do boi no Maranhão, no Pará e tal. Tanga de boi, mas boi de tanga eu nunca, boi de tanga eu nunca escutei não, assim, só sei de uma coisa, deu o maior culto de boi em Dona Inês ontem. Josival Pereira, obrigado pela sua participação, até amanhã.